Louvado seja Deus. Podeis assentar os irmãos? Antes de eu trazer a palavra, eu vou ceder a oportunidade aqui a Bernardo, que desde o começo do culto ele está querendo cantar. Ele vai louvar. O texto que a gente vai ler é Mateus capítulo 22, se os irmãos quiserem procurar. Deus abençoe. Mateus capítulo de número 22, a partir do versículo 1. Diz assim o texto sagrado: De novo Jesus lhes falou por parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seus filhos. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Diga aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venha para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e enviou as suas tropas. Exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem vestes nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Louvado seja Deus. Eu quero nessa noite, meus irmãos, trazer aqui uma palavra da parte de Deus para nossa meditação sobre um convite indispensável. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto que nós lemos, ele é uma parábola. E antes de meditar, extrair algumas lições desse texto, eu quero explicar para vocês o que é parábola e o que é bodas. Porque Jesus, ele se utiliza dessa parábola para mostrar que as bodas estavam prontas e os convidados não eram dignos para participar daquele banquete. Então, o que é uma parábola? Parábola é uma narrativa alegórica, criada para transmitir uma imagem profunda e espiritual. A parábola, geralmente, ela é utilizada por meio de comparações e analogias, e não relata necessariamente o fato real, mas expressa as verdades indispensáveis. Então isso é parábola. Se alguém perguntar o que é parábola, você vai dizer que é uma narrativa alegórica, criada para transmitir uma mensagem profunda e espiritual. E bodas significa um banquete de casamento, de forma bem simples.
uma grande celebração de amor, alegria e comunhão. E nesse texto que a gente leu, meus irmãos, Jesus ele compara o reino de Deus, o reino dos céus, a uma parábola, a uma festa de casamento. Louvado seja Deus. Há uma grande celebração, onde a festa de casamento está preparada por um rei para o seu filho. Ele envia os seus servos para anunciar, para convidar, com um convite para os convidados. E aqueles servos, eles saem convidando, só que os convidados, eles rejeitam o convite. Eles são surpreendidos, porque os convidados, eles não querem participar da festa. Louvado seja Deus. Então vamos entender essa parábola, meus irmãos, para que você compreenda qual a mensagem que Jesus ele tentou passar para os discípulos e para todos que viessem a ler essa mensagem. O rei, nessa parábola, representa Deus Pai, que está preparando uma celebração gloriosa. E nesse culto de ceia, nada mais justo do que a gente falar sobre isso, porque a gente irá participar das bodas do Cordeiro nos céus, a qualquer momento, com Jesus. Então o rei dessa parábola é Deus. As bodas do Cordeiro, o casamento com Cristo, com a sua igreja que está preparado. Essa parábola ela representa isso. Os servos são os profetas, apóstolos, missionários que foram enviados para proclamar a mensagem do reino de Deus e convidar as pessoas. E o primeiro convite veio para os judeus, que representa aqui. Eles saíram convidando, mas eles rejeitaram. E aí esse texto, essa rejeição a esse convite, vai ao encontro do capítulo de número 1 de João, versículo 12, onde Jesus diz: mas eles rejeitaram, mas a todos que receberam a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a rejeição desse povo a esse convite de casamento fez com que o rei dissesse: pois vá lá, já que eles rejeitaram, já que eles não quiseram, vão lá nas encruzilhadas e convide todos quantos vocês encontrarem. E nós fomos alcançados, meus irmãos, por essa mensagem. Bendito seja Deus. Então, como está escrito em João capítulo 1, versículo 11 e 12, como a gente citou, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. O convite principal aqui, inicial, foi para os seus. Vá lá, convide, diga que os bois já foram mortos, abatidos, a festa já está pronta. Venha para a festa do meu filho. Mas quando os servos foram avisarem, aí teve uns que disseram que não podia ir, foram para os seus negócios. Outros não se importaram, entrou num ouvido e saiu no outro. Outros fizeram pior, meus irmãos. No versículo de número 6, outros agarraram aqueles servos, maltrataram e mataram. O rei fica furioso no versículo de número 7. E no versículo de número 8, ele disse então aos servos: pois olha, a festa já está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão para as encruzilhadas dos caminhos, convide para o banquete todos que vocês encontrarem. Bendito seja o nome do Senhor. E foi aí onde nós fomos alcançados pela mensagem do Evangelho, meus irmãos. E diante dessa recusa ao convite
foi estendido para todos nós. Agora todos são chamados, judeus, gentios, todos quantos atenderem a esse convite indispensável de Jesus Cristo. Um dia eu e você atendemos a esse convite. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia eu e você fomos alcançados por essa mensagem. Bendito seja Deus. O Rei nos mandou o convite através da sua igreja, através de um irmão que veio evangelizando, e nós atendemos ao convite e aceitamos a Jesus como Salvador. E a qualquer momento, meus irmãos, as bodas estão preparadas. Nós iremos subir aos céus e iremos participar dessas bodas com Cristo. E diante desse relato, eu quero aqui extrair nesse texto 3 verdades espirituais que essa parábola nos ensina. A primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês é que o convite do rei é indispensável. Repita comigo: o convite do rei é indispensável. Louvado seja Deus. É um convite para a grande festa. Rejeitar um convite real naquela época, meus irmãos, era um ato de profunda desonra. Estava desonrando o rei. Esses homens, eles desonraram a ordem do rei, o convite do rei. O rei foi desonrado com esse convite, com essa rejeição a esse convite. E aqui não se trata de qualquer convite, mas de um chamado para a festa do seu filho. O príncipe, o herdeiro do trono. E é surpreendente, meus irmãos, os convidados simplesmente não quiseram ir. Bendito seja Deus. Você pode ir no seu banco, na sua cadeira onde você está, dizer: mas rapaz, que povo ruim. Rejeitar um convite para participar de uma festa de um rei. Hoje qualquer pessoa se sentia honrada, né? Receber um convite do rei. Outro dia a rainha da Inglaterra faleceu, e eram muitos convidados naquele velório. As pessoas com as roupas luxuosas para participar daquele ato se sentiram honrados. Aqui não era um rei terreno, era um rei celestial que estava convidando meus irmãos para participar das bodas do Cordeiro. Mas surpreendentemente, eles rejeitaram. E vamos ser sinceros, não acontece conosco também? Muitas vezes somos indiferentes ao convite de Deus para nossas vidas, para a salvação, seja para o serviço no ministério, ou até mesmo para uma mudança que Ele deseja operar nas nossas vidas. A gente tem dificuldade de aceitar o chamado de Deus nas nossas vidas. A gente rejeita. Na prática, estamos rejeitando o convite indispensável do rei. Todas as vezes que a gente não quer cumprir com aquilo que Deus determina, com aquilo que Ele deseja operar nas nossas vidas, nós estamos rejeitando o seu chamado nas nossas vidas. E a minha pergunta para a igreja nessa noite é: em que área da sua vida você tem rejeitado o convite indispensável do rei? Em que área da sua vida você tem feito pouco caso do chamado divino? Ele disse: olha, quem quiser achar a vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Louvado seja Deus. É um convite indispensável. Além de ser um convite indispensável, é um convite pessoal, individual, de caráter urgente. O rei insiste, envia novamente os seus servos, dizendo: digam a eles que já está tudo preparado.
meu banquete já está tudo pronto, vinde às bodas. Essa era a mensagem que os servos saíram para dizer. O convite é pessoal. Não é para um grupo indistinto, mas para cada um de nós, individualmente. Jesus está dizendo, já está tudo pronto. Louvado seja Deus, o banquete já está pronto. A qualquer momento, a palavra de Deus diz que a última trombeta soará. Meus irmãos, os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão. Nós que estamos vivos, teremos esses corpos transformados. Jesus virá dos céus nas nuvens. Nós subiremos ao encontro dele. Tudo isso num piscar de olhos. E iremos cear com ele nos céus. É um convite pessoal. Não somente pessoal, é também de caráter urgente. Não tem aquele negócio, não, nós estamos em 2025, eu vou planejar a minha vida. Eu planejava, dizia, não, eu só quero ser enviado para o campo quando eu casar, ter meus filhos, terminar um curso superior, estar com a vida estabilizada, financeira, aí eu vou para o campo. Eu pensava isso mesmo. Mas o chamado de Deus não existe isso não. Quando Deus chama, quando Deus convida, a gente tem que estar de prontidão. O chamado, os meus planos eram mas o chamado ele ardia mais forte no meu coração. Ao ponto que eu dizia, olha Senhor, eu estou disponível para ir para qualquer lugar se o Senhor me chamar. Porque o chamado é de caráter urgente. Tudo está pronto. O tempo é agora. A porta pode se fechar hoje. Esse céu que a gente vê pode a qualquer momento abrir aí um buraco, Jesus descer nas nuvens e a igreja subir para os céus. E se a gente tiver deixado para amanhã? Existe outra parábola que um rapaz, ele começou a acumular riquezas e mais riquezas. Ele tinha muitos planos, ao ponto que ele chegou a dizer, olha, meus celeiros já estão todos cheios, transbordando. Agora eu posso viver a minha vida regalada. Mas eu vou me preparar mais. Eu vou destruir esse celeiro, vou construir eles maiores, vou encher eles. E aí sim, eu vou ter para o resto da minha vida. Aí ele escuta uma voz, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens, para quem será? Porque no final das contas, meus irmãos, o que vale é o que a gente fez para Deus aqui nessa terra. No final das contas, o que vale é a gente ter obedecido o chamado de Deus nas nossas vidas. É a gente ter vivido uma vida de comunhão, de adoração, de abnegação ao trono de Deus, aos pés do Senhor. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? O chamado é urgente, é de caráter urgente. Louvado seja Deus. E o que me impressiona profundamente nessa parábola, meus irmãos, eu acredito que você já deve ter notado, foi a obediência desses servos. A gente não vê em nenhum momento os servos questionando, dizendo, rapaz, homem não mande não, convidar esse povo não, aí a gente já foi a primeira vez. Eles rejeitaram, nos maltrataram, mataram alguns, e o Senhor ainda quer mandar de novo convidar? Os servos não fizeram esses questionamentos não. Eles simplesmente obedeceram à voz do Senhor, do rei. Foram lá convidar. Agora aqueles que aparentemente, a princípio o rei achava que eram os convidados de honra, o rei chegou à conclusão que eles não eram convidados de honra.
E o rei disse: agora vocês vão nas esquinas, nas encruzilhadas, e vão chamar todos quantos vocês encontrarem. Foi assim que aconteceu, meus irmãos. Foi assim que o evangelho se espalhou por todo o mundo. Eles mataram apóstolos, eles mataram profetas, eles mataram irmãos da igreja, mas o evangelho chegou. Eles obedeceram a ordem de Jesus. Eles obedeceram o chamado de Cristo, para que essa palavra chegasse a mim e a você. E hoje nós estamos aqui desfrutando dessa mensagem, dessa palavra de Deus nas nossas vidas. E isso nos ensina, meus irmãos, muito, porque fomos chamados para não medir esforços quando se trata de reino de Deus. Não cabe a nós decidir quem aceitará ou quem rejeitará, mas sim de anunciar com fidelidade a mensagem de Jesus Cristo. A terceira e última lição que eu quero deixar aqui para a meditação da igreja é que o plano do rei não se deteve. Foi concretizado o plano do rei. Ah, mas a festa foi preparada, os convidados não vieram, a festa foi cancelada. Não, a festa não foi cancelada não, a festa aconteceu. Só mudou os convidados. Louvado seja Deus, porque os planos de Deus, eles não se detêm. Eles podem mudar de caminhos, Deus pode traçar outras formas de realizar, mas o plano de Deus se cumpre nas nossas vidas. O rei diz, ele muda a direção do convite. Ele diz: e depois à saída da cidade, convidai para as bodas a todos quanto encontrarem. Os servos obedeceram, e a Bíblia diz que a festa, meus irmãos, aconteceu. E aqui está uma lição, mais uma lição gloriosa para nós. Ninguém pode impedir os planos de Deus nas nossas vidas. Eles podem até tentar rejeitar, resistir, zombar, mas a festa vai acontecer. Está escrito na palavra, capítulo 19 de Apocalipse: as bodas do Cordeiro irão ser realizadas. A festa está pronta. A qualquer momento Jesus vai vir buscar essa igreja para cear com Ele nos céus. Ninguém pode impedir esses acontecimentos, esses eventos que está para ser realizado. E para concluir, nós fomos convidados para participar desta festa. Louvado seja Deus. Irmão Francisco, será uma grande festa nos céus, uma grande mesa, um grande banquete, onde todos os crentes de todas as épocas irão se sentar, irão ser servidos por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja aguarda ansiosamente esse momento. Olha, o convite continua sendo feito. Enquanto o rei não voltar, o convite está sendo feito. E a minha pergunta é: você vai aceitar ou rejeitar o convite? É pessoal? É urgente? A festa vai acontecer, comigo ou sem, ela acontece. Está escrito, a palavra se cumpre. Se eu obedecer a palavra, ela se cumpre. Se não obedecer, ela se cumpre da mesma forma. Ela é poderosa. O que cabe a mim é se moldar para que venhamos participar deste momento. Está preparado para entrar nas bodas? Se a trombeta tocasse hoje, você estava preparado para participar deste banquete? Você está de vestes nupciais? A palavra nos alerta, para concluir: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque o convite é para todos, meus irmãos.
mas só participa das bodas aqueles que aceitam. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: é da vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Fica essa reflexão para nossas vidas. Aceite o convite indispensável do Rei. Prepare-se para entrar nessa festa. Obedeça ao chamado e seja também um servo que convida outras pessoas para as bodas. Que Deus abençoe a igreja, no nome de Jesus.